Olá, a paz de Cristo. Então, a palavra de fé no dia chamado hoje se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9. A bondade de Davi com o filho de Jonatas. Louvado seja Deus. E disse ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zipa. E chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe: O rei és tu, Zipa? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos pés. E disse o rei: onde ele está? E disse Zipa: lá em Aniel em Lodebar. E então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Aniel de Lodebar. E vendo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei as terras de Saul e teu pai, e tu de continuo comerás o pão na minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui o rei Davi, ele estava querendo usar de beneficência ou benevolência para restituir tudo que era de Saul. Ele queria devolver para tivesse, né? Davi aqui, ele queria saber se ainda tinha alguém, né, descendente de Saul, porque ele queria agir dessa forma, retribuir. Porque o Jonathan, o pai de Mefibosete, era amigo, irmão do rei Davi. Então ele procurou saber se tinha alguém ainda da linhagem de Saul para que ele pudesse honrar, agir de beneficência. E aí alguém disse que existia um servo chamado Zipa, que ele sabia que tinha ainda o neto de Saul, que era aleijado, era desprezado e ainda por cima estava numa terra de esquecimento, lá em Lodebar. Então vamos para o primeiro ponto. O rei Davi, ele perguntou se tinha alguém da linhagem de Saul que ele queria agir de beneficência. E aí o servo Zipa falou: tem Mefibosete, que está em Lodebar e que ele ainda era aleijado dos seus 2 pés. Mas o rei Davi, ele não queria saber se ele era aleijado, se ele era mudo, se ele era surdo, se ele era cego, se ele era louco. Não, ele só queria saber se tinha alguém ainda vivo da linhagem de Saul. E teve o neto dele, porque por causa dessa dificuldade, né, ele ficou aleijado quando ele era pequeno, né?
A babá dele deixou ele cair, né? E ele ficou aleijado dos seus dois pés. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o rei queria agir de restituição, queria devolver. Imagina, além de ser deficiente, foi rejeitado e foi mandado para uma terra distante, passando privação. Só Deus sabe o que ele passou. E ali na terra de esquecimento, em Lodebar. Mas o rei falou: traga ele para cá. Vou preparar uma carruagem. Então o rei Davi mandou o seu servo buscar Mefibosete com a carruagem do rei e trouxe ele para o palácio. Ele sentou na mesa do rei. E o rei Davi ainda falou que ele ia viver ali. E ia comer na mesa do rei, fazer sua refeição juntamente com a família real, a família do rei. Em nenhum momento o rei Davi desprezou Mefibosete. Ele honrou, devolveu as suas terras, né? Agora que era desabrigado, rejeitado agora da sociedade, tem um lar. E a honra foi tão grande que o rei mandou uma carruagem real para buscar Mefibosete. E ele se sentia rejeitado ao ponto de Mefibosete se comparar com um cachorro morto. Então esse Zipa está na nossa vida. Como assim vai ser uma pessoa que vai falar mal de você nas tuas costas, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, na escola, na rua, onde tiver alguém para te honrar, também vai ter gente para te desonrar. E aí, o teu silêncio é ouro e o falar é prata. Então o rei Davi, né, chamou Mefibosete para ficar no palácio do rei, comer na mesa dele. Louvado seja Deus. Olha que honra maravilhosa. Vai ter um banquete te esperando. Está sendo humilhado? Está sendo rejeitado? Não tem problema. Jesus Cristo ele não te condena. Tem um porém. Você tem que ser separado por Deus, né? Largar o pecado, servir a Deus. Não pode estar em cima do muro. Tem que se resolver. Ficar firme na presença de Deus, que Deus zera pelos seus filhos, ele guarda e protege. Então, imagina esse jovem Mefibosete, ele foi rejeitado, foi maltratado, e se ele tinha um pinguinho de esperança, Deus honrou essa esperança dele. E vai chegar um tempo, muito depois, você continuar lendo, 2 Samuel 9 inteiro, vai chegar um tempo que esse servo vai roubar, entendeu? O Mefibosete vai tomar tudo que ele restituiu, ele recebeu do rei. Então tu tem que tomar cuidado, quem tá do teu lado, quem você está botando na tua casa, para você não ser extorquido, não ser roubado pela uma inveja, pelo um olho grande, uma feitiçaria. Às vezes tu bota alguém para morar na tua casa, você não sabe o que ela tá fazendo. Isso aí é um cipa, entendeu? No teu trabalho, uma pessoa te dá um presentinho, se for para comer, ó, não coma, ore, queime, jogue fora. Seja qualquer coisa que chegue até você, você apresenta a Deus e joga por terra toda a maldição. Entendeu? Que toda maldição se transforme em bênção. Então vai ter honra, você vai sentar na mesa do rei, ainda não acabou. Deus vai usar uma situação para te honrar, vai chegar carruagem real para te buscar e você vai sentar na mesa do rei. E aquele que é o Zipa vai ter que enfrentar o rei Davi, porque no meio dessa precepada de injustiça vai acontecer a justiça de Deus. Então, ó, fica aí em silêncio, só ora e cuidado com quem você conta as suas vitórias. Cuidado, porque a pessoa não comemora.